Olá, pessoal do sétimo ano do Instituto Ananeri. Gente, nós vamos falar um pouquinho hoje sobre o crescimento do agronegócio. A gente já viu em outras aulas a respeito da agricultura, né? E a gente também viu que quando a gente fala em agricultura, a gente está falando aí do cultivo realmente de alimentos. Então, a agricultura, no caso, vai ser muito importante para o nosso país, já que no caso a gente está estudando a agricultura brasileira, porque o Brasil, no caso, ele sempre dependeu, né, de atividades primárias. Então, apesar da industrialização ter chegado aqui no nosso país, apesar da industrialização ter tomado espaço, a agricultura ainda continua sendo muito importante. Então, nós temos dois tipos de agricultura, como a gente também já viu na última aula, que é a agricultura familiar ou de subsistência, né? E a agricultura comercial, que é justamente essa agricultura aí voltada para a exportação. Então, a gente vai entender um pouquinho sobre esse agronegócio, que é a, no caso aí, ligado, né, a essa agricultura comercial, tá? Então, ó, gente, vamos começar aí na página 84 do livro de vocês, onde tem o crescimento do agronegócio. E assim a gente vai entender um pouquinho como é que essa agricultura, né, ela é praticada aí nos grandes latifúndios, né, que são grandes propriedades. A gente vai entender também essa questão da produção de alimentos, eh, voltados aí para exportação, tá? Vai entender quais são os produtos que o Brasil mais exporta. Também a questão do fornecimento de matéria-prima, que a gente fornece para as indústrias, certo? E também aí, no caso, a gente vai entender como na prática, né, essas atividades rurais são feitas aí nessas vastas extensões de terra, tá certo? Então, ó, como a gente tem mais ou menos aí quase 30 milhões de pessoas ainda vivendo no campo, né? E essas pessoas ainda sobrevivem aí da agropecuária, então a gente vai entender aí como é que a agropecuária ela continua se mantendo, né? Já que a agropecuária foi aqui no Brasil a atividade que mais cresceu nos últimos anos. Apesar, né, de ter outros setores que estão se desenvolvendo, né, como o setor tecnológico, a gente tem o setor de serviços, setor de comércio, setor de turismo, mas a agropecuária ela continua aí em expansão, ok? Então vamos fazer a leitura para a gente começar a entender a respeito desse assunto. Temos aí, ó, devido aos incentivos, o agronegócio tornou-se responsável por grande parte da economia nacional. Por agronegócio, entende-se não apenas a agricultura e a pecuária, mas toda a cadeia produtiva que envolve desde as atividades de produção de equipamentos e serviços para a zona rural, até a transformação das matérias-primas em fábricas de alimentos industrializados e frigoríficos. Em 2013, essa atividade participou com 30% do produto interno bruto, 37% das exportações e 35% dos empregos brasileiros. Então, ó, como vocês conseguem observar aí, o agronegócio não é somente o plantio, né? O agronegócio é desde o plantio até a transformação aí nas indústrias, a transformação aí para venda realmente, tá certo? Então, desde quando a gente faz o plantio, ou então a gente cria, né, os animais, no caso da pecuária, e, no, e a gente leva até o ponto, né, que ele vai estar pronto para exportação, tá? Então, vai desde a produção até a industrialização e venda. Então, ó, essa agricultura que a gente tem, gente, voltada para a exportação, né? Ela vai ser muito importante para o nosso país devido à geração de riquezas mesmo, tá? A economia do Brasil, ela depende, aí no caso dessas atividades econômicas primárias, né? E claro também que a gente precisa, né, ter uma agricultura mais avançada devido ao grande aproveitamento dos solos. Os solos do Brasil, eles são muito férteis, né? Eles são muito bons para o plantio. A gente também conta com o favorecimento aí de ter um clima, né? Muito favorável
devido a gente morar aí próximo à linha do Equador. E a gente também tem aí, no caso, essa todos esses fatores que contribuem para que tenhamos uma produção muito boa. Então, ó, desde o início do período colonial, quando a gente ainda tinha eh, a produção da cana-de-açúcar aqui no Nordeste, né? No caso, nos grandes engenhos, desde a chegada dos portugueses. Quando a gente também passou a ter, no século XIX, a economia do café, né? Que foi uma economia muito importante, que começou ali na região sudeste, até hoje em dia que a gente tem aí a presença da mecanização do campo, tá? Então, o campo ele tem sofrido transformações, o campo ele tem sofrido aí, no caso, mudanças, mas a gente continua trabalhando aí para exportar, tá? Então, por isso que ainda hoje os nossos melhores grãos de café a gente continua mandando para exportação. A gente vai ter aí ainda no ranking mundial a questão da cana-de-açúcar, a questão da soja, do milho, né? A gente já viu em outras aulas alguns produtos que a gente cultiva aqui no Brasil, né? A laranja também é um dos produtos muito importantes, então a gente vai estar vendo um pouquinho a respeito disso. Aqui, ó, nós temos aí a Embrapa, né, que fica aqui em Campina Grande, que desenvolveu, em primeiro lugar, né, o algodão colorido ele foi desenvolvido aqui na Embrapa, em Campina Grande, tá? Então, ó, a gente vai ter aí o algodão colorido, nesse quadrinho aí amarelo da página 84 de vocês, que diz ali, é resistente à seca e menos é resistente à seca e menos poluente porque não precisa do tingimento artificial. Vale 30% a mais do que o tradicional, né? A gente também aí tem o super caju, ok? Que também aí foi resultado aí de pesquisas, né? E de produção realmente da Embrapa. A gente também tem a uva sem semente, né? Então, o uso de tecnologia, ele realmente favorece para que a gente aumente a produção, né? Para que a gente também aumente aí tanto a produção de grãos como a produção aí de gêneros alimentícios de todas as formas, como também a questão da pecuária, né? A pecuária, ela, no caso, a gente tem aumentado aí a produção mundial de leite, né? A gente também tem aumentado aí os produtos derivados do leite, como os queijos e os laticínios. A gente também tem se destacado aí na produção de carne, tanto bovina como suína, né? Então, a gente tem realmente melhorado nessa questão aí da produção no campo. Aí aqui, ó, nós vamos ter uma imagem sobre a pecuária e diz assim: uma das consequências do crescimento desenfreado do agronegócio é o desmatamento de grandes áreas, principalmente no centro-oeste e na Amazônia, para a criação de pastos para a pecuária. Então, gente, esse tem sido um problema, né? Um problema ambiental, principalmente na área da Amazônia, que a gente tem feito o desmatamento para ampliar essas áreas agrícolas, tá? Então, isso vai ter sido um grande fator, né, de crescimento, mas também tem sido um grande problema ambiental, tá? Por isso que tem várias ONGs, né, várias eh, instituições mesmo, não governamentais, que lutam para que a gente não tenha a expansão mesmo da agricultura, a expansão do agronegócio. Então, aí diz assim, ó, para manter esse crescimento, o agronegócio precisou incorporar novas áreas à sua produção. Esse processo de expansão das fronteiras agrícolas acontece principalmente na Amazônia, em áreas habitadas ou pouco habitadas. Como essa expansão ocorre paralelamente com a mecanização das áreas rurais, muitos pequenos proprietários abandonam suas terras devido à falta de competitividade, aumentando assim a concentração de terra nas mãos de poucos proprietários rurais. É aquela questão que eu já falei para vocês. A gente tem muita terra, né?
na mão de poucas pessoas. Então, a gente vai entender isso melhor quando a gente for estudar a estrutura fundiária, tá? A gente ainda vai ver estrutura fundiária nesse capítulo aqui. Aí, aqui, ó, nós temos um gráfico, né? E aí embaixo diz assim: a partir da década de 70, importantes grupos empresariais como a Volkswagen e a Mercedes-Benz e latifundiários da região sudeste expandiram suas plantações para Goiás, Mato Grosso e para a chamada última fronteira agrícola, a Amazônia. Lá implantaram lavouras voltadas para o mercado externo, que por serem monocultoras necessitam de vastas áreas para alcançar o volume de produção compatível com a expectativa de lucros, expulsando os pequenos agricultores, aumentando a concentração de terras e o inchaço dos centros urbanos, né? Por causa da questão do êxodo rural. Então, a gente ainda tem mais outro problema aí, que no caso é a questão da mecanização do campo, né? O aumento aí do agronegócio, a expulsão aí dos pequenos minifundiários, né? E o inchaço das cidades devido ao êxodo rural, ok? Que é a saída do homem do campo para a cidade. Aí agora a gente vai falar um pouquinho sobre os principais produtos agrícolas brasileiros, tá? Os produtos que o Brasil exporta. Temos aí, ó, as condições naturais como clima privilegiado, relevo de baixas latitudes e solos férteis são, de modo geral, favoráveis às atividades agrárias do Brasil. Dessa forma, somos líder mundial na produção e exportação de vários produtos de agropecuária. Depois que a China se tornou o principal parceiro comercial, houve um aumento nas exportações de alimentos para aquele país, beneficiando a economia brasileira. Entretanto, o foco no setor primário nos torna vulneráveis economicamente. Primeiro, porque os preços desses produtos sofrem muitas oscilações no mercado mundial. Em segundo lugar, esses produtos primários, chamados de commodities, produtos baratos quando comparados aos de alta tecnologia, precisam ser produzidos e exportados em grandes quantidades para poder pagar as importações de outros produtos manufaturados, como máquinas e equipamentos industriais. Então, pessoal, a gente realmente precisa, né, aumentar a produção aí dos produtos agrícolas para que a gente consiga, né, que as exportações elas sejam maiores do que o valor das importações que a gente faz. Que no caso a gente importa muitos produtos tecnológicos, né? A gente importa muito maquinário, a gente importa muitas coisas que têm um alto valor no mercado. Então, a gente precisa aumentar a exportação da agricultura e da pecuária para que a gente supere aí esse valor das importações, para que a gente tenha aquilo que a gente chama de balança comercial favorável, né? Quando a gente vende mais do que compra, tá bom? Então, ó, vamos continuar. Mesmo com todos esses problemas, o setor agrícola tornou-se o motor da economia brasileira. Somos o maior produtor e exportador mundial de açúcar, café e suco de laranja. Ocupamos o primeiro lugar também em exportação de carne bovina e de frango, o segundo em milho e soja e seus derivados, como grãos, óleos, carne de soja e farelo. A gente já falou um pouquinho, né, sobre o uso da soja na última aula, que no caso, ó, a soja ela serve para muitas coisas, né? A soja ela serve aí no caso na produção de óleo, né? O óleo de soja, o leite de soja também. E era destinada aí também para fazer farelo, para os animais e para muitas outras coisas. Então, o Brasil, ele, no caso, é o segundo maior produtor de soja do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos, ok? Aí aqui, ó, nós temos um quadrinho, né? Aí em cima diz assim, é o último parágrafo. Além das exportações, a agropecuária garante o abastecimento do mercado interno, assegurando ao Brasil o posto de segundo maior exportador mundial de alimentos, só atrás dos Estados Unidos. Aí de cada 3 cafezinhos servidos no planeta, um é de grãos brasileiros,
Então, isso porque a gente é um dos maiores exportadores aí de café. Gente, assim como a laranja, né, um dos principais produtos que a gente exporta, né, principalmente aí para os Estados Unidos a gente exporta laranja. O café também continua sendo uma cultura permanente, né? Desde o século XIX, quando a gente tem a economia do café, a gente tem aí o café como uma grande produção, porque um pé de café ele pode produzir aí por cerca de 25 anos. Então, mesmo o pé de café, né? Por 25 anos você consegue fazer a colheita dele. E no caso, o Brasil, né? Ele teve aí as suas primeiras mudas de café trazidas aí da Guiana Francesa, lá no século XVIII, tá? Ele se tornou a principal economia aqui no século XIX e ele continua sendo um principal produto de exportação do país, ainda hoje, tá certo? Então a gente tem muitas fazendas de café, né? Lá no Sudeste, em Minas Gerais, em São Paulo, no Rio de Janeiro, a gente tem muitos cafeicultores. É aqui, ó, álcool e açúcar, né? Trazida pelos portugueses ainda no início da nossa colonização, a cana-de-açúcar tornou-se atualmente um dos produtos mais importantes do agronegócio. Isso também, gente, porque a cana-de-açúcar ela é utilizada para diversos fins, né? A cana-de-açúcar ela fornece matéria-prima aí para as usinas. Ela também tem a produção de açúcar, né? A produção de álcool. Também serve para combustível, né? Tanto álcool que a gente usa normalmente, principalmente agora nessa época, né? A gente tá usando muito álcool em gel. Álcool também da forma líquida. E também aí o combustível, né? O álcool etanol, tá certo? A gente tem aí os estados produtores do álcool e do açúcar. Aí aqui a gente tem o café, né? Falando sobre o café que a gente já falou agora há pouco. É um dos principais símbolos do Brasil no exterior. Apenas um século depois de ter sido cultivado, já representava mais de 40% das exportações brasileiras. Atualmente, o país é o maior produtor mundial e exporta para centros importantes como Alemanha, Estados Unidos, Itália e Japão. Aí a gente também aí tem aí os principais produtores. E aqui falando sobre soja. Introduzida no Brasil há cerca de um século pelos imigrantes japoneses em 1908, a soja se transformou no principal grão do agronegócio brasileiro. Sua importância está em ser matéria-prima de inúmeros itens na mesa dos povos de todo o mundo, como em parte de achocolatados, comidas para bebês, alimentos dietéticos e temperos para saladas, além de servir para a fabricação de ração animal. Desde o ano 2000, a área plantada de soja no Brasil cresceu 70%, chegando a 31 milhões de hectares entre 2014 e 2015. Aí nós temos aí uma imagem da produção de soja no Mato Grosso e embaixo diz assim: na década de 1980, suas plantações concentravam-se nos estados do Sul e depois se espalharam para outras áreas do território nacional, Centro-Oeste, parte do Nordeste e franja sul da Amazônia. Atualmente, somos o segundo maior produtor mundial de soja, atrás apenas dos Estados Unidos. Também devido aos efeitos do aquecimento global, nos últimos anos a soja vem sendo testada como uma fonte alternativa de combustível, o biodiesel. Aí a gente tem aí os principais estados produtores, né? E no caso, gente, a soja, ela é muito importante, né? Mas a gente utiliza há pouquíssimo tempo o cultivo da soja. Apesar de ser aí, no caso, tratada também como uma leguminosa, né? Para substituir o feijão. Tem pessoas que não comem feijão, né? Elas comem soja no lugar do feijão devido ao seu alto teor de proteína. E também ela é usada, gente, tanto para o consumo humano, né? Como também para o consumo animal, tá? Então, a soja é um produto que a gente chama de produto versátil, né? Devido ao suas diversas formas de uso. Então, a maior parte aí do Centro-Oeste, né? Goiás, Mato Grosso do Sul, faz o plantio aí de soja, tá? Então, a soja, ela, no caso,
tem transformado aí essa área do Centro-Oeste, né? E ela também tem mudado aí a questão do cerrado brasileiro, tá? No caso aí com esses agronegócios, sendo aí o segundo maior produtor de soja. O Brasil, no caso, ele investe muito nessa questão aí do agronegócio devido aos seus lucros. Então, pessoal, bons estudos e a gente continua na nossa aula online, né? É, tem esse mapa aí, gente, no finalzinho para vocês olharem no livro, né? A produção de soja aí no mundo, nos Estados Unidos, no Brasil, na Argentina, na China e esse último percentual aí para os outros países, tá? Dividido entre todos os outros países. Então, bons estudos e a gente continua na nossa aula online.